Boa tarde a todos, né? Então, hoje nós vamos, embora eu penso que vai nos servir essa aula lá na frente, né? Quando eu digo vai nos servir essa aula lá na frente, como então não seria obrigatório essa aula online hoje, mas eu tinha entendido que já começava a partir de hoje, então a gente aproveita e já analisa aqui os casos em conjunto, né? Que eu penso que talvez lá no final do ano a gente consiga, como vai estar gravado, a gente consiga fundamentar lá com o Márcio para que isso aqui seja contabilizado como um dia de aula, concorda? Eu não sei se para vocês aparece a tela inteira, mas eu estou projetando, olha, deixa eu até mudar o meu formato aqui, que também fica mais fácil para mim, que daí eu estou projetando a minha segunda tela, que daí eu consigo abrir até o sistema faculdade para vocês verem. E eu já olhei rapidinho, que era isso que eu estava tentando atualizar, os prazos que a doutora Fabiana colocou hoje. Ó. Então, essa, essa planilha, ela sempre manda para nós, eu não sei se vocês acreditam que não vão conseguir ler, mas como eu abri o meu ProJude aqui também, como a gente marcou essa aula, eu estou em casa. Eu não fui no escritório porque lá o meu computador ele não tem câmera porque é um desktop desse de mesa. Daí eu tenho que levar minha webcam daqui. Então eu prefiro ficar aqui, que aqui já estou com a luz, já estou com tudo certinho. Depois, e hoje é quinta-feira, de qualquer forma eu já não ia mesmo no escritório no período da tarde. Então, antes de a gente de olharmos aqueles casos anteriores, né? Eu estou aqui com a planilha da semana passada. Eu vou Vamos olhar esses casos aqui, que talvez alguns já sejam de alguma das duplas que estão presentes. Se não for, de qualquer forma, a gente já aproveita e distribui. Começando aqui do primeiro deles, entendeu? Esse aqui é o caso da Jocimeire. Esse caso da Jocimeire, eu acho até que deve ser da Yunara, é aquele caso da garagem, não sei se vocês estão se lembrando, ó, eu vou copiar o número dele, vou abrir o meu ProJude, ó, colocar em busca, né, Zó? Busca, primeiro grau. Vou colocar ali, só que vou colocar qualquer processo, porque como... então, Milena, então que ótimo. Então, é o caso de vocês. A Fabiane até me mandou um áudio agora falando, mas a gente vai olhar o processo e fica melhor para vocês. Embora, acho que até você faz estágio no fórum, né? Ó. Então, Jocimeire Aparecida Lisboa contra W Comércio de Automóveis e Wellington de Andrade. Esse caso aqui, deixa eu até ver. Deixa eu ver o que a Fabiana... Cadê a planilha? Vamos ficar aqui mesmo. Então, ó, tenho olhando o processo, que hoje é digital, então tá fácil aqui, olha, ele termina, ele para aqui no andamento, ó, não sei se consegue ver meu mousezinho mexendo, movimento de número 80, 79, 78. Eu penso que a intimação que diz respeito para nós, ó, seria essa do movimento 80, ó. Expedição de intimação para advogado, curador, defensor da Jocimeire, referente ao despacho de mero expediente, que é esse aqui que eu vou clicar agora e vou abrir aqui para a gente ver o que o doutor Alberto está dizendo. Dr. Alberto está dizendo o seguinte: tendo em vista a emenda da inicial apresentada na sequência 67, esclareço que a demanda prosseguirá em relação aos seguintes pedidos: rescisão do contrato de sequência 1.7 com a condenação da ré à restituição do valor de 24 mil, aí entre parênteses colocou equivalente ao preço pago mediante entrega do Gol e financiamento bancário. Então tá certo. Lembram, Milena, vocês que fizeram a emenda a inicial, eu não sei se eu estou confundindo os casos, mas acho que não. Esse aqui o juiz tinha pedido, né, já bem lá na frente do processo, para a gente esclarecer o que é que a gente queria aqui com esse caso. Então, olha, me parece, eu me lembro que a gente até conversou pessoalmente,
ainda deve ter sido em fevereiro, me parece que deve ter, né, vamos acabar de ler, mas me parece que deu certo aí a nossa petição, porque, ó, a letra A, ele diz que então o processo vai prosseguir com relação à rescisão do contrato e essa rescisão, se ocorrer, vai restituir o valor de 24 mil, que é o carro dado como entrada, mais o financiamento bancário. Letra B, condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor dos danos materiais no valor de R$ 1.159,51, aí ela está entre parênteses, referente às pendências do veículo Nissan junto ao Detran. E letra C, condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Diante da delimitação do objeto da demanda, digam as partes se ainda possuem interesse na produção de prova oral. Em caso positivo, deverão indicar de forma específica quais fatos a prova demonstrará. Doutor Alberten dando trabalho para a gente, então vamos ter que analisar esse caso. Entenderam o que ele quer, qual é a intimação? Então nós já vamos depois ali, quando a gente abrir o sistema faculdade, para a gente poder ter movimentação, eu lanço para todo mundo fazer essa análise, mas nós já estamos fazendo aqui em conjunto, entendeu? Então daí cada um só vai lá e faz lá, replica ali o relatório, o que a gente vai estar conversando agora. Combinado? Já a dupla, a doutora Milena, né? Qual que é a sua dupla, Milena? A Larissa, vou até anotar aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui, então a Milena e a Larissa. Então daí vocês, depois que a gente analisar agora, façam a petição, então, de que tipo de provas a gente... Não, para que, né, se vai ser necessário e para que serviria a prova oral. Eu vou colocar aqui no meu celular os áudios que a Fabiana mandou hoje, que eu acho que é tudo referente a esse processo. Se não for, eu interrompo, mas que eu já ouvi o último. Primeiro não dá para ouvir nada. Professora, eu gostaria de passar algumas informações a respeito da ação da Jucimere Lisboa, que é um dos prazos que eu enviei hoje. Em janeiro desse ano, nós fomos intimados para especificar as provas. Eu entrei em contato com a assistida Jucimere e ela falou que a única testemunha que ela tem é o esposo, que presenciou os fatos. Aí, conversando com o professor Márcio, ele sugeriu que levasse o esposo como informante. Só que no momento posterior, ela assinou aquele suposto acordo com a garagem sem avisar o NTJ. E agora o juiz quer a confirmação da necessidade da prova testemunhal. Vocês ouviram o que a Fabiana falou, a doutora Fabiana falou? Ela esclareceu que esse caso é aquele caso realmente da garagem e que o juiz, como está aberto aqui do nosso lado, diante da delimitação do objeto da demanda, digam às partes se ainda possuem interesse na produção de prova oral. Em caso positivo, deverão indicar de forma específica quais fatos a prova demonstrará. Então, vejam, marido, né, esposo, não dá para ser testemunha, tem impedimento legal, né, tem interesse na causa. E segundo ali o áudio da doutora Fabiana, então a Josimeire não teria outras testemunhas que viessem a comprovar aqui o que ela está alegando. Agora vamos pensar aqui um pouquinho, vamos olhando ali, ó, para a delimitação do juiz. Então, letra A, rescisão do contrato com condenação da restituição do valor pago. Será que alguma testemunha poderia provar isso aí? Ou isso aí seria matéria de direito? O que vocês acham? Eu acho que a rescisão contratual, gente, dificilmente, a menos que você estivesse buscando justa causa, concorda? Quando você busca a justa causa, aí você tem que fazer a prova. Neste caso, me parece que pelas sucessivas trocas do veículo, ali pelas notas que já foi juntada, e até por ela estar com um carro diferente, eu não sei, eu acredito que talvez uma testemunha não venha mudar nada aqui com relação ao item A, concorda? É direito das partes rescindirem o contrato. Agora, se vai ser por justa causa, se vai ter perdas e danos ou qualquer outra coisa, mas espera lá que a gente vai chegar nessa questão do informante, Yunara, porque como nós somos NPJ, então algumas coisas a gente tem que deixar documentado, entende? Então, eu acho que com relação ao item A da rescisão, eu não consigo pensar numa testemunha. A testemunha vai lá falar o quê? Que ela realmente está sem carro,
que realmente o carro teve problema? Isso aí eu acho que são provas documentais. Eu acho que, né, neste caso, no item A, eu acho que não seria por meio de testemunha. Letra B, condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.159. Isso aí isso aí deve estar nos autos, penso eu, né? No entanto, que o juiz está intimando para se manifestar sobre a prova oral, não é sobre a prova documental. E letra C, condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Aqui vem o X da questão. Indenização por danos morais decorrente de toda essa dor de cabeça, penso eu que precisaríamos fazer prova por meio de testemunhas, sim. Mas a doutora Fabiana falou que a Jocemeire não tem testemunhas. Se fosse uma cliente do meu escritório, eu ia mandar um áudio para ela dizendo assim, olha, precisamos fazer prova do dano moral. Você não tem conhecido, não tem vizinhos, não tem amigo que não seja íntimo que está acompanhando o seu caso? Eu faria essa pergunta, eu faria essa indagação. Vocês entendem? Na verdade, quando a gente está atuando como advogado, eu já pergunto tudo isso na entrevista, né? Antes de fazer a petição inicial. Por que eu pergunto isso? Porque eu sei que vai chegar nesse momento de provas e se eu não fizer isso, exatamente, Ionara, exatamente. E se a gente não fizer essa prova, os juízes, né, hoje, ainda mais nesse cenário de pandemia, a possibilidade de ele dizer que isso aí são fatos do cotidiano, que ainda que trouxeram dor de cabeça e uma série de outras coisas que não ensejam a indenização por dano moral. Então, como nós somos alunos, né, do NPJ, ela é nossa assistida, e ela já declarou para a Fabiana via telefone que ela não tem testemunha, tem apenas o marido como informante, eu acredito, entendeu, que como o juiz está perguntando, o doutor Alberto veio lá da quarta civil, acho que ele era, né, então ele ainda despacha de forma um pouco mais formal aqui no juizado. Então ele diz assim, ó, diante da limitação do objeto da demanda, digam as partes se possuem interesse na produção de prova oral. Que tipo de prova oral que a gente poderia produzir, pessoal? Podem falar, estamos aqui justamente para aprender. Na verdade, para debater, né? Dos danos. Não, mas sim, mas que tipo de prova oral que existe? Veja que o doutor Alberto ele deixou em aberto. Não, que tipo de prova? Nós temos provas documentais, provas orais e provas periciais. No juizado está só testemunha, Fábio? Temos outro tipo de prova oral? Áudio? Só áudio. Ah, aí, Yunara, tá vendo como a gente tropeça naquilo que a gente já sabe? Se vocês olharem o polo da ação, ó, é contra W Comércio de Automóveis e contra o Wellington. Então, prova oral é toda e qualquer modalidade de prova que vai ser produzida, pode ser testemunha, pode ser oitiva das partes, pode ser oitiva do informante, não são provas orais, né? Nós estamos falando de juizado, Lei 9.099. Lá no civil, eu estaria tratando isso aqui com uma outra cautela, mas aqui eu posso tratar dessa forma. Então, se a assistida, né, só tem o marido dela, né, a gente precisa se resguardar quanto à prestação aqui de serviço de assistência judiciária, gente, para que a gente faça um serviço da melhor maneira possível. Será que não é melhor ouvir, então, ele mesmo como informante? Pelo menos apresentar aqui para o juiz? Deixa o juiz ver se quer ouvir ou não? O que vocês acham? Eu acho que essa é a primeira situação. Segunda situação, não querem ouvir o Wellington? Ah, Juliana, isso aqui não é processo do trabalho, né? O cara não. Então, Fábio, eu concordo com vocês dois, Leonardo e Fábio. Eu acho assim, isso aqui não é que eu estou esperando uma confissão. Não, eu não estou esperando uma confissão. Mas posso contar uma coisa para vocês que eu levo para mim como ali vivência do juizado? A parte, eu não digo esse Wellington, porque esse aqui é realmente aquele tal do 171, sabe? Eu tenho até um processo também contra eles lá no meu escritório e a gente não consegue receber. Exato, exatamente isso. Então, assim, se fosse uma pessoa mais simples, perante o juiz, ainda que quem vai presidir essa audiência acredito que seja um juiz leigo, né? O que acontece? A postura, né? O formato ali que
que esse cara pode se manifestar ali na audiência, pode ajudar a um convencimento para uma sentença. Vocês vão dizer, você está ficando louco. Não estou ficando louco, estou pensando em juizado, né? Estou pensando que o juiz leigo pode fazer perguntas, estou pensando que o cara ali, por ele ser picareta desse negócio de veículo, ele pode ali dar uma bola, não é dar uma bola fora, é falar como é que isso acontece, entendeu? E que pode, se o juiz tiver analisado o caso certinho, concorda? Eu já teria todo juiz já tem um pré-convencimento, né? Tirando ali o juiz titular, que ele quer realmente levar a coisa para depois ele pensar no gabinete, mas o juiz leigo, eu acho que essa impressão ali da audiência, eu acho importante, viu? Eu acho válida. Então, como é o momento da gente se manifestar sobre essas provas, eu acredito que seja coerente, que seja cauteloso nós indicarmos, requerermos, né, a oitiva do Wellington, a oitiva do representante legal da WCAR, muito embora o representante legal acredito que vai ser ali até o próprio Wellington, mas como agora, deixa o juiz definir o que ele vai querer, entendeu? Até porque nesse caso de juizado, no caso do juiz autorizar essa oitiva deles, eles vão ser intimados, entendem? E, de qualquer forma, lá na hora da audiência, né, o advogado que estiver lá representando a Josimeire pode fazer o quê? Excelência, eu quero desistir da oitiva do Wellington, quero desistir da oitiva do representante legal da WCAR. Entendem qual é o meu raciocínio, qual é a minha linha de defesa? De argumentação? Inclusive, né, quando eu digo se esses caras fossem sérios, a própria intimação para ir numa audiência talvez já intimidaria, sabia? Então, assim, a gente, quanto advogado aqui analisando o caso, nós temos que fazer assim, como se diz, né, como uma jogada de xadrez. Nós temos que analisar todas as possibilidades. Então, eu particularmente acho que o pedido de intimar, né, para ouvir o depoimento pessoal do Wellington, do representante legal da WCAR, eu penso que teria um peso ali como coerção, não que viesse aqui nos ajudar no processo, mas eu ainda acho que é melhor a gente fazer, porque segundo ali a doutora Fabiana, teria que ouvir o marido. O marido como informante, gente, talvez, veja, eu digo isso, Inara, um cheque neles, né? Se eu fosse juiz, eu dava uma bela apertada neles na audiência. Embora, agora que eu tô me lembrando, eu já fui na audiência com esses caras aqui, eles são lisos, viu? O advogado deles também, tudo, fala. Então, assim, vocês vão ver que se a gente for assistir essa audiência aí, se for online, ou se alguém for lá com a doutora Fabiana, ou com o Márcio, não sei quem vai, vocês vão ver que a coisa parece que não é tão fácil como eu tô contando, né? Por quê? Porque chega lá, parece que os caras têm razão, parece que isso, parece que aquilo. E olha que o meu caso é bem mais sério do que esse, digamos assim. Não que esse não seja, mas o meu é mais complicado, o da minha cliente. Então, para poder cumprir essa intimação aqui do juiz, então eu penso que a gente faria lá uma petição de e-mail, né? O que seria uma petição de e-mail? Terá que ter o endereçamento, é terceiro juizado, né? Então, se vocês usam a forma clássica, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do terceiro juizado especial civil da comarca de Maringá, estado do Paraná, se vocês usam lá o formato reduzido ao juízo, né? Do terceiro juizado especial civil da comarca de Maringá, estado do Paraná. O número dos autos está em cima, você vai colocar. Nós estamos representando a Josemeire, então você vai colocar Josemeire Aparecida Lisboa, vírgula, devidamente qualificada na inicial, não é uma petição de e-mail, nós somos autores. Aquela parte da indicação que somos NPJ é importante, tem que constar, né, neste ato, representado pelo seu procurador judicial, ou assistido ali pelo núcleo de prática jurídica, pegue lá o modelo que a gente tem certinho. Vem, aí eu gosto de olhar o processo. Ó. Por que eu gosto de olhar o processo? Se você voltar aqui no processo, ó, nós estamos sendo intimados a se manifestar sobre a decisão do movimento 77. Aí eu gosto de colocar, vem se manifestar com relação à intimação ou com relação ao que foi proferido no movimento ou no evento de número 77, no que segue 2 pontos. 1. Né? Pugnar, requerer, reiterar que a prova oral será na modalidade não tem testemunha, então não dá para falar que é testemunha. Teremos que ouvir como informante. Aí vamos colocar o nome do marido dela, ver se tem aí no processo em algum lugar. Deixa eu olhar lá
no contrato. Se não tiver, a gente vai ter que pedir para a Fabi. Deixa eu ver se eu consigo abrir o sistema da faculdade. Espera lá, deixa eu abrir aqui mais uma abinha na minha tela. Eu tenho aqui salvo no meu... Opa, não é esse aqui. Sistema da faculdade, espera lá. Espera lá. E às vezes tem essa informação, né? Olha como é que é lenta o processamento aqui E olha que meu notebook é um i7, hein? Como é que é lento aqui essa questão aqui da minha casa. Na minha mesa lá o computador abre rapidinho. Deixa eu copiar o nome dela, né? Olha como demora para ir de uma página para outra. Deixa eu copiar o nome dela para eu pesquisar no sistema faculdade. Ó, não sei como é que vocês olham. Vem aqui, ó, base de processos, cliente. Mas é bem mais lento do que o normal. Acho que é porque a gente está com a conexão, né? Com a aula. Coloco aqui, dou um Enter. Opa, daí aparece ali, ó. Clico nele. Não sei como é que aparece para vocês. Meu computador está pensando. Ó, eu venho aqui, informações, ó, processos. É para quando a pessoa tem mais que um processo. Clico aqui no processo, eu vou ver o que tem aqui, gente. Se eu vier em, ó, tem eventos. Vou clicar aqui para vocês verem. Não sei se isso aparece para vocês. Vamos. Eventos, ó. Que daí se eu descer o cursor, ó, só tem evento. Ó, tem evento meu lançado também. O que eu vou lançar aqui como hoje, que é isso que eu preciso que vocês, né, na medida do possível, eu não sei se vocês podem lançar evento. Aparece igualzinho, Nara, mas se vocês têm o campo para lançar evento, porque eu vou lançar o quê? Eu vou lançar aqui, ó, segundo orientações da doutora Fabiana. Opa. A parte não possui testemunhas, pugnando pela oitiva do seu esposo como informante. Por que eu estou fazendo isso? Ó, gerar evento. Porque nós precisamos documentar o que a gente está fazendo. Entendem? Porque depois ali no relatório gerencial que o professor Márcio, que o MEC, que a professora Priscila vão olhar, se nós não movimentarmos, se a gente não documentar o que nós estamos fazendo, a gente vai ter problema. Então, vamos ver que ó, o meu evento já está ali, não sei se vocês estão acessando o sistema faculdade ali, ó, já está ali o evento. Se eu olhar em, deixa eu voltar aqui, se eu olhar em histórico do processo, vamos ver o que aparece aqui em histórico do processo. Histórico do processo vai ter os itens lançados, ó, quando todos a Fabiana aqui anexou. Vou olhar os arquivos. Os arquivos, olha, aparece no dia 20/8, que é hoje, né? Ó, 20/8. Ela colocou o despacho. Se eu clicar aqui, vai abrir o despacho. Não vou abrir porque deve estar lento aqui, que estou com muita coisa aberta. O que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui, eu tenho salvo o negócio. Eu venho em módulos, NPJE. Quer ver o que eu vou fazer? Ó, criar atividades, estão vendo? Ó, atuação em casos reais. Ó, criar nova atividade. Aqui, olha, são várias coisas que a atividade pode verificar. Eu vou desmarcar algumas para ficar mais... Estou tentando, mas o computador está mais lento que a gente. Né? Deixa eu deixar aqui, domínio de tecnologia não precisa. Ó, título da atividade, vou colocar manifestação sobre prova oral. Número do processo, agora eu vou ter que copiar, tá vendo? Deixa eu voltar lá, ó, copio aqui.
número do processo é esse aqui. A nota, eu coloco sempre 10, 0 a 10, pensando que eu, né, não sei quanto vocês vão, né, como é que é feita essa coisa. Aqui na análise da caso real, na análise da turma, o que eu vou fazer? Eu vou lançar para todo mundo, ó. Por que eu vou lançar para todo mundo? Porque daí, ó, eu não consigo escolher o grupo, que no caso seria a Milena e a Larissa. Lançando para todo mundo, isso aqui conta, eu espero que sim, né? Isso aqui conta para todo mundo. Então, a data, hoje é dia 20, é a data inicial, o horário já aparece aqui. Eu tenho lançado, gente, como hoje é dia 20, eu tenho lançado, pode ver que eu tenho lançado, em vez de lançar para o dia 27, que seria quinta-feira, eu tenho lançado para o dia 28. Entendeu? A data fim, mas vocês façam isso hoje, por gentileza. Ó, eu não vou colocar nenhum arquivo. O resumo, eu vou colocar fazer petição conforme orientações da aula remota, né? Remota do dia. Hoje é 20/8/2020. Então, são essas orientações. Ó, eu não vou colocar espelho aqui para correção, porque acho que não, né, não. Cadastrar. Quando eu coloco aqui cadastrar, ó, vocês vão ver que vai aparecer aqui para mim. Meu Deus, que lento. Bom, enquanto isso, ali o sistema, a internet está, né, tá pensando que eu estou com muita coisa aberta, então vejam que o primeiro prazo de hoje, a primeira coisa a ser feita, eu já passei e repassei para todo mundo, embora a gente já tenha resolvido. Eu vou aguardar, ó, aparece já ali, ó, tá vendo? Ó, com data, ali, ó, primeiro, ó, manifestação sobre prova oral. Eu lancei, sai supervisionado 2, turma D, que é de quinta-feira, aparece a data. Todos vocês, ou sejam, todos os alunos da quinta-feira, por gentileza, façam essa petição, olhem esse caso. Ah, já apareceu? Então, que ótimo, menos mal, Fábio. Façam e postem lá, por quê? Quando vocês postam, quando vocês cumprem a atividade, o que acontece? Gira uma ocorrência, não digo para mim, eu vou ter que corrigir, claro, mas assim, eu corrijo no sistema, eu vou fazer isso depois. Mas gira para o sistema. O professor Márcio, nós precisamos documentar essas aulas remotas, esse NPJ remoto, e só será contabilizado e comprovado pelo MEC dessa forma. Então, eu preciso que vocês façam dessa forma. Inclusive, segundo a reunião que teve lá entre os professores e as coordenações, que eles vão verificar esse relatório gerencial para poder conferir se a nota que o professor está atribuindo, né, fora a questão da peça, se é compatível com o que o aluno tem no sistema. Então, eu quero evitar dor de cabeça para vocês e dor de cabeça para mim. Estou lançando, estou fazendo a correção aqui, a análise online. Quem tem lá a obrigação, na verdade, vou aguardar a peça via e-mail da Milena e da Larissa, então podem fazer agora, me mandam que eu já encaminho para a professora doutora Fabiana para ela protocolar, mas os demais, Deus me livre, o Covid eu já passei, já estou recuperado. Segundo lá o pneumologista, eu tenho 90 dias de janela imunológica tranquila. Então eu tenho, nas minhas contas, né, eu tenho setembro, outubro e novembro. Então, deixa isso aí tá certo. Então, esse aqui seria o primeiro prazo da doutora Fabiana. Certo até aqui? Vocês viram como é que leva tempo para repassar e para analisar um caso? E olha que a gente abriu um despacho, era facinho, não precisamos abrir nenhuma outra peça do processo, nem analisar mais nada. E eu já fui indicando para vocês porque a gente lembrava do caso. Então, realmente, como eu tenho lá, batido lá com o professor Márcio, eu acho que 1 hora aqui, das 13h30 às 14h30, está de mais do que bom tamanho para ser o horário aqui da aula do NPJ. Do Antônio Ponzio, que dia vocês me mandaram? Ontem ou hoje? Hoje eu não vi ainda, hein? De manhã eu fui no personal, fiquei aqui fazendo as coisas. Ontem. Eu sabia que eu acho que eu vi e não mandei para a Fabiana ainda. Eu vou olhar isso aqui depois que a gente sair daqui da sala de aula online. Então, esse caso aqui da Josimeire, caso já distribuído, todo mundo pode fazer e postar no sistema. Combinado? Vamos olhar o outro caso. Deixa eu achar a planilha aqui. Onde é que ela vai aparecer? Isso tem que ser do Excel, né? Deixa eu clicar. Não é aqui. Já abri errado também. Ô, pai nosso. Não é isso. Fechar.
Deixa eu olhar aqui no e-mail de novo. Opa, não é aqui, é aqui. Prazos de hoje. Ah, porque está em PDF. Então o PDF está aqui embaixo. Isso aqui, ó. Ou não é também. Não é também. Eita. Tá pior do que deu erro agora ali no e-mail, olha só. Bom, esse caso era da Jucimeire, o outro era da Andréia, que eu já tinha olhado rapidinho o nome dela. Deixa eu ver enquanto isso carrega o meu e-mail. Da semana passada, né? Estou aqui com a ficha impressa. Da semana passada tem o caso da Amanda Cristina, que é relatório todo. Vocês já fizeram? Acho que é porque não é para abrir. Não, é para abrir sim. Já fizeram, ninguém. Eu não tô. Alguém me dá uma. Como diz o Silvio Santos, me dá uma nota, né? Qual é a música? Me lembre qual é esse caso aqui. É para se manifestar de um ato ordinatório, manifestação da questão da parte. Eu acho que é um caso que não cabe nada, não é? É por isso que eu pedi relatório. Vamos, para quem fez? Então tá mais fresco que eu. Amanda, professor, Isso. ela foi sentenciada e apelou, aí Lembrei. a parte juntou a atualização dos débitos, aí tem que se manifestar, mas já tá. Lembrei, é o caso da que é o nome É das fotos de formatura. Isso, é uma ação de locupletamento ilícito, não é? Eu nunca vi na prática, nunca tinha visto essa modalidade de ação que a gente sempre faz ou monitória ou ação de execução. E a sentença Eu foi tive que pesquisar também. então, olha só. E o NPJ fez apelação, se eu não me engano, o TJ não deu provimento, né? E acho que é esse Não, que majorou os honorários ali um pouquinho? majorou. R$100. R$100, era esse mesmo. 1.100. 1.100. Bom, processo baixou, já tem trânsito em julgado. O que a gente pode fazer? Pensando da forma correta, foi o que eu fiz. Para a doutora Fabiana, eu entrei em contato e falei assim, precisa ligar para assistida. Se a gente estivesse na modalidade presencial, então vocês que seriam a dupla, teriam ligado para ela para falar, olha, o processo baixou e agora, o que nós vamos fazer? Você vai pagar, não vai pagar, né? Eu pedi para vocês analisarem, por quê? Porque eu dei uma olhadinha no processo. Quando eu digo analisar, não é para vocês ficarem passando ali os eventos sem pensar. Eu dei uma olhada no cálculo, vocês olharam? O cálculo está certo? Ah, não é esse caso que teve impugnação nossa? Impugnação ao cumprimento de sentença? Não? Não, prof, você ainda está em processo de conhecimento. Ah, então tá. Então vai ver que é outro. Não, mas não teve impugnação nossa protocolada, é do condomínio, né? Tem outro que eu pedi para vocês fazerem relatório, não foi? É o caso da Sueli? É o da Sueli, que foi até a gente, eu e a Ana Júlia, que fizemos a impugnação. Ah, então tá. Então, pera lá. Vamos fechar esse aqui da Amanda, né? Porque senão a gente como dizer minha voz, a gente não caminha. Então, esse aqui da Amanda, o processo baixou. O cálculo está correto. Não sei se vocês deram uma olhada. Não tem o que fazer. Tem que informar para ela que o processo baixou e aguardar a execução. Concorda? Oi. Mas eles estão cobrando honorários dela e ela é beneficiária da justiça gratuita. Ah, eu coloquei isso ali, como no meu relatório, que ela teria que se manifestar dizendo, olha, no cálculo consta os honorários e nós somos beneficiários da justiça gratuita. Eles colocaram junto, tudo junto. O cheques e o 1.100. Você tem razão, Ionara. Você tem razão. Deixa eu digitar aqui, que eu vou abrir esse processo e a gente olha ele, ó. 15.891. Ó, olhando o processo, é do Maringá Eventos contra a Amanda. Juntada a manifestação da parte. 6/8. Tá, pera lá que eu tenho que me habilitar, né? Porque eu não sou advogado nesse caso. Parte se manifestou dia 6 e pediu o quê? Ah, tá. Apresentou a planilha.
recursal, prevaleceu a decisão, tal. Dessa feita, requerente apresenta a planilha. Então, no cálculo dá 4.687. Ah, os honorários estão falando que esses 1.100, Nara. É, né? É isso, acho que é isso mesmo. Então, deixa eu voltar aqui para o processo. Nós fizemos a leitura no dia 7, tem prazo de 30 dias úteis, nós estamos no prazo ainda, então realmente tem que mandar a sua manifestação. Deixa eu até falar aqui para a Fabiana, que vou mandar hoje. Isso, para retirar o porque é beneficiária. Hoje, a Amanda. Então, isso aqui, então, esse caso vocês verificaram, então, realmente seria como nós estamos intimados ali para a baixa, né, do processo, a baixa, eu não olhei a petição de vocês fizeram como o quê? Como, não é impugnação, né, porque nós, na verdade, não estamos intimados a se manifestar a petição deles. Vocês fizeram uma mera manifestação ou fizeram uma impugnação ao cumprimento de sentença? Eu fiz o relatório, porque você tinha pedido o relatório, eu não fiz a manifestação. Ah, tá, não fizeram manifestação. Esse processo de quem que é? De vocês ou não? O da Amanda, não. O da Sueli era. Não, da Amanda não é de vocês. Então, Você passou como atividade geral. sim, que é para poder girar lá o sistema. Mas agora que eu estou vendo. Vocês estão... Ilnara, daria para fazer essa petição agora? Dá. Uma manifestação taxi, só. Isso, é uma manifestação comum dizendo que discorda. Eu já coloquei lá no sistema. Não tem problema, não. Manda para mim por e-mail, que eu vou mandar para... Daí eu só vou olhar ela e mandar para a Fabiana, a doutora Fabiana. Só informando que é para ser retirado do... Porque está concluso, na verdade, o processo, ó. Uhum. Mas não era para estar concluso. A conclusão está errada, vocês não acham? Porque se tem ainda a intimação nossa ali, ó, que não foi renunciado em nada, a gente está no prazo para se manifestar sobre o ato ordinatório. Ela foi intimada do valor da planilha, professor. Aí não sei se eles vão entrar com cumprimento de sentença, se ela não pagar. Não é não, ó. Pelo advogado da Amanda, prazo referente à sequência do evento 97. Evento 97 é o evento do ato originatório, que é a baixa do processo. Por isso que eu estou falando, aqui está com erro no cartório, errou essa questão aqui, ó, da intimação. Entendeu? Devia já... O dia que lançou a intimação para nós, ó, a intimação nossa está no evento 99, lida no 102. Eles poderiam ter revogado e aberto essa outra. Então, na verdade, a gente não tinha muito o que fazer, né, para se manifestar do ato ordinatório. Você vai fazer o quê? A única coisa que tem que fazer é isso aí, informar que a autora é beneficiária que é assistida pelo NPJ e beneficiária da justiça gratuita, então que não cabe a cobrança aqui da execução de honorários advocatícios. Fazer uma mera petição de informação, porque a gente ainda não está intimado para cumprir a sentença, concorda? Doutor ali, o doutor Ayrton, ele vai dar aquele despacho padrão. Qual que é o despacho padrão? Intimando a gente a efetuar o pagamento sob pena da multa dos 10%. Não é assim que funciona no CPC? Sim ou não? Exatamente, é isso que eu penso. Por isso que eu estou falando, fazer uma mera manifestação, porque o processo, na verdade, está concluso. O doutor Humberto, ele vai dar o doutor Ayrton, ele vai dar essa despacho sem nem olhar a nossa petição. Ele vai intimar nós a efetuar o pagamento sob pena da multa dos 10%. Aí o que a gente vai ter que fazer? Aí sim vai ser a hora de fazer a impugnação ao cumprimento de sentença, fazendo o pedido de retirada dos honorários. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, só faz uma mera petição, que daí a gente manda, né, até porque não está renunciado ali ainda, mas a gente vai ter que se manifestar depois sobre esse caso novamente. Mas
Mandaram um relatório, tá ótimo, eu vou dar uma olhadinha lá. Da semana passada ainda, então, daí o Nara mandou do Ponzo que não era para todo mundo. O caso da Sueli Maria da Silva, que era para todo mundo. Esse aqui que era a questão do cálculo, que foi feita impugnação, não foi? Antônio, De quem? o, Não, tô falando da Sueli agora. Porque daí o Ponzo é só de vocês duas. a Sueli, ela foi o cálculo apresentado pelo contador judicial. Aí eu acho que a única coisa que nós temos que fazer é apresentar um parcelamento que ela consiga pagar. Mas Não vai penhorar. Mas eu pergunto para vocês, não, agora, me lembrei esse caso da Sueli, eu achei esse caso bem interessante. Deixa eu abrir esse processo para todo mundo, não sei se conseguiram olhar lá no sistema. Vocês repararam o que o juiz despachou nesse caso? Se eu não estou doido? O que o juiz despachou nesse caso? Pra gente se manifestar sobre os cálculos, não foi? Na verdade, ele mandou fazer os cálculos e depois era pra gente fazer a manifestação. Ah, tá. Eu estou até confundindo os casos. Mas deixa eu ver isso aqui da doutora Mariana. Deixa eu me habilitar. Porque se abrir o processo, vai estar lá os cálculos e aí antes é que tem a manifestação do juiz. Mas posso, né, agora que a gente está olhando o processo aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, deixa eu ver, vamos olhar a decisão aqui que o juiz manda, evento 113, ó. O juiz manda ir para o contador, fica imaginando, né? Deixa eu ver. Considerando a alegação de excesso em execução na impugnação, encaminhe-se ao contador judicial. Com a juntada das informações, intime-se as partes para se manifestar, depois concluso para a decisão. Então, vamos voltar aqui, vou olhar mais para baixo, vou olhar a impugnação de vocês. Ó. Vocês fizeram a impugnação e disseram que ela tem justiça gratuita e disseram, cadê? Né? Fizeram um relatório dos fatos, pediu para homologar 5.739 e 35 e juntaram planilha. Deixa eu ver que planilha que é essa que vocês juntaram. R$5.700. Vocês aplicaram indexador TJ Paraná, média do IGP e INPC, juros moratórios de 1% ao mês, acréscimo de 2%. Eu sei o que está diferente, lembrei, quer ver? Ó? Vamos abrir o cálculo do contador. Se eu não me engano, no regimento do condomínio tem multa de 2% que vocês esqueceram de pôr no cálculo. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Essa multa de 2%. Então, ó, os valores estão aqui, parcelas de forma corrigida, da 3 mil e pouco, os juros da 2.400, não sei o que lá, multa da 119, total 6.083. Tiveram despesa... Mas qual que é a diferença do nosso? Vocês vão... Deixa eu mostrar o cálculo de vocês. Vocês vão... Ah, não, colocou sim. Na verdade, o que vai modificar, ó, de 5.739 para 6.083, na verdade, é o tempo, né? Quando vocês apresentaram o cálculo, era isso aqui, só que esse cálculo é de que data? 25/5. Nós já estamos no mês... Não, mas não era para ter mudado tudo isso, hein? Juros moratórios, vocês vão colocar... Juros moratórios colocaram também. Por que está dando essa diferença, hein? Parcelas, não confie as parcelas, é isso mesmo. Bom, enfim, do cálculo do contador judicial, ó, vocês veem que agora tiveram mais custos no processo. Contador ali, ó. A diferença é só atualização, ó. Mas o que acontece? O juiz agora vai se basear nisso aqui. E a menos que a gente encontrasse ou que exista um erro nessa planilha, pois não. Mas aí é com as custas, né? Ela é beneficiária Com também da tudo. justiça gratuita. Não é o principal lá em cima? O 6 mil e pouco? É esse aí, não é? É o caso da Sueli. Se ela é assistida por nós, é beneficiária da justiça gratuita. É esse valor aí, né? Esse primeiro aí de 6 mil. É, o 6.083, você tem razão. É porque as custas ela não vai pagar.
Exatamente. Aqui tem um outro caso condomínio que eu estava olhando, eu não sei se, deixa eu ver se é daqui ou de onde que era, que o juiz finalmente mandou fazer, vocês vão lembrar melhor do que eu, mandou fazer a penhora em cima dos direitos que ela tem sobre o imóvel, e não do imóvel. Não sei se alguém já fez. Cristiane. E da Cristiane? É dessa semana também? Ah, tá. Essa semana. Ok. Que daí, o que eu pedi para vocês fazerem nesse caso? Relatório. Relatório, porque nesse caso tem que fazer o quê? Nada, né? Nada. Nesse aqui da Sueli, entendeu? Nesse aqui da Sueli também não tem muito o que fazer. Você vai fazer o quê? Só se fizer uma petição concordando com 6.083. Foi o que a gente fez. Eu Entendi. fiz uma petição concordando com esse valor do judicial apresentado, contador judicial apresentado, e pedindo novamente para que homologue um parcelamento, porque ela é a moradia da família, ela é justiça gratuita. Sim. Foi isso que a gente alegou. Vocês têm razão quando pede parcelamento, assim, alegando esse critério assistencial aí do NPJ. Mas se não fosse esse critério, não tem muito o que fazer, concorda? Porque se você for olhar lá pelo CPC, no máximo é você pagar 30% e o resto em 6 vezes, não é? Isso eu apelei para o juiz parcelar. Não, vocês estão certos. Não apelei, mas eu pedi. Olha, ela é a moradia da família, beneficiária, assistida do núcleo. Parcela para ela em parcelas suaves aí de 200 para não... São certíssimos. Essa petição vocês mandaram também? Vão mandar? Tá no sistema? Coloquei no sistema. Colocou no sistema? Beleza, eu vou verificar. Manda por e-mail também. Se puder mandar agora para mim, eu já mando tudo para Fabiana, que fica mais fácil. Mas senão eu olho lá no sistema, não tem problema. Vamos olhar, deixa eu ver onde é que tá a abinha que eu abri, que já sumiu, né? Eu tô pior do que minha mãe mexendo no computador. Eu abro as coisas, ela some da minha frente, eu não sei onde tá. E vai ficando aberto. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Quero achar o outro prazo de hoje. Ah, aqui, ó, prazos. É da Andréia Feitosa de Souza. Quem que cuida desse caso? Pronto. Oi? Esse é nosso. Só que foi um chamamento ao processo que a gente fez antes, no dia 19, no dia que entrou de quarentena. E ele não estava aparecendo no sistema faculdade. A gente até mandei mensagem para você uma vez falando dele que ele não estava aparecendo. Vamos ver o que a gente está intimado. A gente está intimado a se manifestar o pedido não concedido. Dr. José Camacho, vamos ver o que ele falou aqui para nós. A gente também precisa sair do processo, né? Ah, ex-marido. Tira a gente. Esse aqui é aquele caso do golpe, né? Vixe, ele escreveu um monte de coisa. É o ex-marido. Isso, vamos ver o que ele está falando. Inicialmente... Como é sabido, o Instituto de Chamamento do Processo, exposto no artigo 13 do CPC, 77 do CPC anterior, visa ampliação subjetiva do polo passivo da demanda para favorecer o devedor, uma vez que permite a inclusão de co-devedores, tornando-se réus na ação. Neste contexto, o chamamento ao processo traz à demanda todos os possíveis devedores da obrigação, tendo o objetivo de possibilitar que respondam no mesmo momento pela dívida deduzida no inicial. Não há, neste caso, a ampliação do objeto litigioso, ao contrário do que ocorre na denunciação à lide, em que é instalada uma lide paralela entre denunciante e denunciado. Aqui, há apenas a convocação para a formação do litisconsórcio passivo que o chamante e o chamado sejam abrangidos por essa coisa. Ora, aqui não há qualquer relação, tá? Ele está colocando só para aumentar. Portanto, o requerimento da parte passiva quanto ao pretenso chamamento ao processo merece pronta repulsa. Assim, intime-se as partes para eventual manifestação. Eu li e não li o final. Por que ele diz que não cabe? E mais, essa modalidade de intervenção não se amolda à simulação de responsabilidade civil por culpa aquiliana, que é aquela contratual, né? Extracontratual, pois aqui... Então, gente, ele indeferiu porque ele disse que não se amolda ao caso. O que nós vamos ter que fazer agora? Quem que a dupla cuida desse caso? A Ionara? A gente fez o chamamento ao processo do marido, né? Que foi... Então, o juiz despachou.
e negou. O que a gente teria que fazer? Deixa eu abrir esse caso no processo, no sistema faculdade também. Na verdade, ele chamou o marido, aí a gente fez uma outra movimentação, ele chamou, ele é o processo, ok, chamar ele, aí depois a gente falou assim, já que você chamou ele ao processo, a gente pode sair? Não, mas Porque... ele chamou como testemunha, não é, ó? Aqui na distribuição, ó, pode olhar, ó, o autor é Maria de Fátima da Silva contra Andréia Freitosa, lá ME, e testemunha, quem que é o marido, Luiz ou Mozart? É o Anderson, não tá aí. Então, mas então o juiz não deferiu, não, gente? Deferiu, eu lembro que ele deferiu. A gente até fez essa movimentação para sair. Então, pera lá, deixa eu voltar. Vamos olhar aqui no Projude, porque não está aparecendo. Vamos ver a intimação aqui da Maria, determinação de diligências. Vamos ver aqui com o Márcio, aqui, nossa petição em 15/4. Será que é essa? Deixa eu me habilitar no processo. Que daí é o último caso de hoje, ó. E daí a gente já encerra a nossa aula. Mas depois que analisar isso aqui. Vamos ver aqui qual é a manifestação aqui do Márcio em abril. Petição de chamamento ao processo. É a petição que vocês fizeram, né? Professor, com licença. No dia 24/6, nós juntamos um acordo que eles fizeram no processo de separação, que ele ia se responsabilizar por todas as contas no nome dela. Aí, esse acordo foi feito no de separação, nós juntamos nesse processo aí. Mas espera lá, deixa eu ver se está juntado, né? Ó, isso aí vocês juntaram quando que vocês me disseram? 24/6. Foi o dia que a gente mandou no e-mail, não sei se... Mas não foi protocolado, ó. Por quê? Por que não foi protocolado? Porque aqui tô olhando o processo. No processo aparece aqui, então, esse cumprimento de intimação, que é a petição de chamamento do processo de vocês no dia 15/4. O processo foi concluído, ó, daí o juiz despachou em 17/4, determinou diligência. Vamos ver o que ele falou. Antes de qualquer outras deliberações, por cautela, intime-se a parte passiva. Mandou a outra parte se manifestar, né? Parte ativa. Obviamente que a advogada deve ter discordado, né? Vamos ver se abre a petição dela. Se eu não me engano, ela aceitou chamar ele ao processo. Aham. Concordou. Mas, ó, não... porque todo mundo sabe que os negócios eram feitos por ele. Ela era só laranja. Mas não consta essa petição. Essa petição tá no nosso sistema faculdade. Deixa eu copiar o nome dela. Eu vou abrir no sistema faculdade. Acho que a gente mandou por e-mail, porque ela não estava contando no sistema faculdade. Lembra que eu mandei mensagem pro senhor que ela não estava contando? Não sei se agora já atualizou, né? Mas... Então, vamos ver isso, porque se a Fabiana lançou como prazo para nós, é porque agora já deve estar. Aqui, ó, tá demorando aqui, mas espera lá. Vamos olhar, porque ele talvez seja importante. É uma decisão. Que tipo de recurso que cabe? Decisão interlocutória, cabe que tipo de recurso? Seria agravo, não é? Só que nesse caso, não daria para fazer um embargo de declaração para chutar isso aí para mais para frente um pouquinho? O que vocês acham? O que vocês acham? Maria de Fátima. Você falou um embargo para... Porque, ó, nós estamos intimados a se manifestar dessa decisão do Camacho. Ou embargo de declaração para ver se ele muda alguma coisa, ou agravo no instrumento. Se a gente não fizer isso, essa decisão vai se tornar preclusa. Espera lá que eu estou pegando o nome errado, né? Nossa assistida é a Andréia Feitosa. Isso. É que assim, para ver, eles eram casados. Sim. Ele montou a empresa, o nome dela, laranja e tudo, mas ele fazia tudo. No acordo de separação, ele colocou que ele se responsabilizava por tudo. Mas isso, eu e a Ana Júlia até estávamos discutindo. Isso não exclui a responsabilidade dela como mulher de pagar, entendeu? E o nome dela estava lá, ela assinou.
isso que a gente fez, essa manifestação pedindo para tirar a nossa cliente do processo, mas a gente já sabia que não ia ser provida. Então, ela vai ter que responder solidariamente com ele. Não tem mais o que fazer. Ela era casada, a empresa estava no nome dela. Mas não é solidária. Ela não é solidária nada disso, não. A dívida está em nome dela, não é solidária. É dela a dívida. Então, mas eles chamamos ele ao processo para ele ser solidário dela. E eu foi sei, aceito. Mas é isso que eu estou dizendo. O juiz acabou de despachar dizendo que não cabe. Por isso que eu estou falando, nós temos que dar um jeito agora. Ó, pedido não concedido, isso aqui 20/8. A doutora Fabiana atualizou. Ó, 20/6, a Ana Júlia lançou, feito o chamamento ao processo, feito o chamamento, ó. Não consta essa petição que vocês estão me dizendo, ó. Ó, em 23/6, que eu devo ter mandado para vocês, ó, porque eu coloquei, doutora Fabiana pediu análise sobre a possibilidade de juntar a homologação do acordo feito no divórcio, ó, mas não foi protocolado. Agora, por que não foi protocolado, eu já não sei também. Mas, quer dizer, cadê aqui no sistema essa petição? Vamos olhar aqui se tem nos arquivos. Tem que protocolar o acordo da separação, porque ele é peça fundamental de defesa da nossa cliente. Então, eu concordo, mas olha só, nos arquivos aqui do processo, ó, realmente acho que vocês têm razão no que vocês estão falando, que o processo não estava no sistema, porque, ó, não tem nenhum arquivo aí anterior, ó. Tá vendo? Só tem arquivos de hoje e o arquivo lá do dia 23/6, que eu não sei se é esse aí que também não sei, porque é o processo completo, ó, e nas ocorrências é aquilo que eu falei que a Fabiana pediu para verificar para homologar. O que a gente vai fazer então para resolver isso? Vou lançar uma ocorrência aqui. De quem? Então seria melhor a gente agravar e juntar o acordo da separação? Então, mas pensa comigo uma coisa. Se você juntar um documento novo num recurso submetido à instância superior, o que certamente eles vão fazer? Eles vão negar o seu recurso dizendo que você está suprimindo as instâncias, né? Que o juiz de primeira instância não se manifestou. Tá. Então fazer o embargo e juntar. Eu acho que assim, para que a gente não perca o prazo do agravo de instrumento, fazer um embargo de declaração, né? O embargo serviria para omissão, contradição ou obscuridade. Eu penso que a gente teria que dar uma de Zé Doido, né? E falar que foi uma omissão, omissão, obscuridade. Não vai dar para falar muita coisa, né? Porque o juiz fala, mas eu não tinha ciência desse documento. Eu acho que a gente tem que fazer um embargo de declaração, né? Informando que a parte autora concorda com a inclusão dele no processo, que aqui está o documento de separação, e pedir para o juiz não é retificar, retificar a decisão dele, incluir, para ver o que ele fala, concorda? Mas colocar no nome da peça embargos de declaração. Por que colocar embargos de declaração? Porque ainda que o juiz não dê, né, negue provimento, aí a gente pode fazer um agravo de instrumento, vocês entenderam? Sim ou não? Porque se a gente simplesmente fazer essa petição de juntar agora, não vai dar certo, não. O juiz vai dizer, ele vai dizer, mas a decisão era lá para trás, ó. Por que os senhoritos não se manifestaram? Não é se manifestaram, eles adoram escrever, não combateram a decisão com recurso competente. Então, eu vou colocar aqui na ocorrência, ó, fazer petição de embargos de declaração, colocar em letras maiúsculas, juntando o acordo da separação. E vou pôr e acompanhar a decisão para futuro agravo de instrumento. Esse processo é da Ilnara e Ana, né? Posso lançar aqui para vocês como atividade? Daí vocês já fazem isso hoje. É uma petição de uma folha.
prof, a gente pode utilizar a petição anterior que a gente pediu, aí a gente só altera, né? Isso, você precisa alterar ela, porque agora tem que ser por meio de embargos, de declaração, porque senão vai acontecer a preclusão dessa decisão. Aí depois não tem o que fazer, né? Tá, então a gente faz ela na forma de embargos, pedindo para juntar o documento. Isso, o juiz vai dizer que a gente está louco, entendeu? Mas é melhor ele olhar esse documento, né? E depois decidir, porque senão vai dar supressão de instância. Mas é bom a gente verificar com a Fabi se ela tem esse documento. Porque boa. isso foi falado pra gente que a gente. Então, isso foi falado que tinha. Então, eu só estou Falado indignado assim. por que esse documento não está lá, né? Eu acho. Esse foi no dia que entrou a pandemia, no dia 19 de março. Foi o dia que foi só eu e a Ana Júlia lá. Não, Nara, mas essa petição, esse daí é do chamamento ao processo. Essa petição do acordo foi dia 24/6. O professor mandou num dia, no outro dia a gente mandou. Mas o dia que a Fabi falou pra gente, não foi no dia 19? Sim, foi só eu e você lá que a gente ficou lá. Por isso que tem que ver com a Fabi, professor, se tem esse acordo da separação, mas com certeza tem, porque senão... Então, mas vamos fazer o seguinte, mas ali no sistema faculdade não tá, né? Esse acordo. Não. O que nós vamos fazer? A pasta tá lá, não tá? Tá no NPJ, entendeu? Então, deixa a Fabiana, ela vai ter que olhar lá se tá. Então, por isso, vou colocar aqui para vocês como sendo, cadê hoje? Dia... Nossa, tá até lendo que nem aparecendo direito. Hoje é dia 20, ó. Eu vou colocar como sendo até a semana que vem. Então, que dia que era a semana que vem? Dia 27, né? Opa. Agosto. Dia 27. Daí, se vocês já me mandarem hoje, eu já mando para ela e falo para ela juntar o termo de acordo. Vocês entenderam o porquê do embargo de declaração? Sim ou não? Entendemos. Sim. Porque senão vai decisão. Isso, senão vai precluir essa decisão e daí a gente está ralado. Mas isso aqui certamente vai desembocar no agravo do instrumento. Mas vamos aguardar ele despachar, né? Só não esqueçam de colocar nessa petição que a parte autora concorda, né, com a inclusão do bendito aí no polo passivo da LIDE. Que é melhor. Não vai mudar nada, mas tá bom. Então, com isso, a gente seria a distribuição das duas atividades de hoje. Certo, então? Que daí, então, a segunda era só da Yunara e da Ana. E a primeira eu mandei para todo mundo e analisei com vocês. E vi também rapidinho as da semana passada. Combinado? Combinado. Então, eu vou encerrando por aqui. Daí como eu ainda não sei postar essa aula no sistema faculdade, eu vou baixar ela lá no meu canal do YouTube e posto o link lá tanto no quinto ano matutino quanto no quinto ano noturno. Eu abro lá um item dentro do quinto ano escrito NPJ e lanço lá para vocês se alguém quiser olhar ou ouvir o que a gente fez. Beleza? Professor, pois não. Nós mandamos da Sueli e do Antônio, depois se você puder verificar no e-mail. Vou olhar agora. Tá? Então tá bom. Beleza? Obrigada. Mas não esqueçam de lançar tudo no sistema, porque o sistema precisa ser movimentado. Inclusive esse de hoje. Combinado? Combinado. Então tá. Tchau, até quarta-feira na nossa aula de quinto ano, até quinta no NPJ. Abraço, boa semana a todos. E foi bem legal a gente conversar sobre os processos.